Ache seu propósito mesmo na tribulação. 7 ensinamentos da Bíblia para voltar para Deus. Você não chegou até aqui por acaso. Se a sua vida parece fora de controle agora, você precisa ouvir isso com atenção. Talvez nada esteja acontecendo por acaso. Talvez esse momento que você está vivendo não seja um erro, mas um ponto exato de mudança. Eu sei como parece. Confuso, pesado, sem direção. Como se tudo que você tentou não tivesse dado certo. Como se você estivesse andando, mas sem saber para onde. E isso cansa. Cansa mais por dentro do que por fora. Você começa a se perguntar onde foi que tudo saiu do caminho. Em que momento perdeu o controle? E no meio disso tudo, surge uma sensação difícil de ignorar. A de que você se afastou. Não só de planos, não só de pessoas, mas de algo maior. Mas aqui está o ponto que muda tudo. E se você não estivesse perdido? E se você estivesse sendo levado para um lugar diferente, mesmo sem entender? Grandes líderes espirituais sempre ensinaram que os momentos de ruptura não são o fim do caminho, são o início de um novo alinhamento. Não com aquilo que você queria, mas com aquilo que você precisa. E talvez o que você está vivendo agora seja exatamente isso. Um redirecionamento. Mas para entender isso, você precisa encarar o que acontece dentro de você quando tudo perde o sentido. O momento em que tudo perde o sentido. Existe um ponto em que nada parece fazer sentido. Você olha para o que está vivendo e não encontra lógica, não encontra direção, não encontra clareza. As coisas que antes te motivavam já não têm o mesmo efeito, e aquilo que você acreditava começa a parecer distante. Você tenta entender, tenta organizar, tenta encontrar uma explicação, mas quanto mais pensa, mais confuso fica. É como se tudo estivesse fora do lugar, e você não soubesse por onde começar a ajustar. Esse momento não é apenas externo, ele acontece dentro de você. Uma ruptura interna, uma sensação de estar perdido mesmo estando no mesmo lugar de sempre. E isso gera um tipo de questionamento que vai além do comum. Você começa a se perguntar quem você é de verdade, para onde está indo, se aquilo que estava construindo realmente fazia sentido. E essas perguntas não são leves. Elas mexem com tudo. O problema é que quando você não entende esse momento, você tenta fugir dele. Tenta preencher o vazio. Tenta voltar ao que era antes. Tenta recuperar o controle. Mas esse não é um momento para voltar atrás. É um momento para perceber algo que você talvez ainda não tenha enxergado. Porque no meio dessa confusão, existe uma sensação que começa a crescer. A sensação de que você se afastou de quem você realmente era. A sensação de ter se afastado de quem você era. Em algum ponto do caminho algo mudou. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Pequenas decisões, mudanças de direção, prioridades que foram se alterando. E quando você olha agora, percebe que não está mais no mesmo lugar interior de antes. Você começa a sentir que se distanciou de quem realmente era. Não apenas nos hábitos, mas na essência. Aquilo que antes te guiava já não está tão claro. Aquela conexão interna, aquela certeza, aquela paz, parecem mais distantes. E essa sensação não vem só da vida externa. Ela toca algo mais profundo. Uma desconexão espiritual. Como se você tivesse se afastado de Deus sem perceber. Não de forma consciente, mas por acúmulo. Por distração. Por tentar seguir sozinho. O problema é que quando você percebe isso, surge um peso. Uma mistura de culpa, dúvida e distância. Você não sabe exatamente como voltar, nem se pode voltar da forma que está. Grandes líderes espirituais sempre falaram sobre esse afastamento silencioso. Agostinho de Hipona descrevia que o homem pode se distanciar de Deus ao buscar respostas fora, mas sempre carrega dentro de si o desejo de retornar. E isso é o que você está sentindo agora. Não é só confusão, é um chamado interno, porque mesmo quando você se afasta, existe algo que nunca se afastou de você, e entender isso muda completamente o que vem a seguir. O primeiro ensinamento: Deus não se perdeu de você.
Você pode ter se afastado, pode ter perdido o rumo, pode ter seguido caminhos que te deixaram confuso. Mas existe uma verdade que precisa ser clara agora. Deus não se perdeu de você em nenhum momento. A sensação de distância não significa ausência. Muitas vezes, é apenas a forma como você percebe o momento. Porque quando tudo dentro de você está desorganizado, parece que aquilo que te sustentava também desapareceu. Mas não desapareceu. Jesus Cristo ensinou que o cuidado de Deus não depende do seu estado. Não depende de você estar forte, certo ou no caminho perfeito. Ele permanece, mesmo quando você não percebe. Grandes líderes espirituais sempre reforçaram isso. Gregório de Nissa ensinava que Deus não se afasta da alma, mas a alma pode perder a percepção dessa presença. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não está desconectado. Você está sem clareza. E isso faz toda a diferença. Quando você entende isso, o peso muda. Porque você deixa de acreditar que precisa voltar sozinho. Deixa de pensar que precisa se reorganizar primeiro para depois se aproximar. E isso abre uma nova forma de olhar para tudo o que está acontecendo. Porque aquilo que você está vivendo agora não é apenas dor. Existe algo sendo revelado através disso. O que a tribulação está tentando te mostrar. Existe uma mensagem dentro daquilo que você está vivendo. A tribulação não é apenas um momento difícil que precisa acabar. Muitas vezes ela revela o que estava escondido, expõe o que estava desalinhado e traz à tona aquilo que você evitou encarar. Você tenta sair rápido dessa fase, tenta voltar ao normal. Mas talvez o normal já não servia mais. Talvez existissem coisas dentro de você que precisavam ser ajustadas, prioridades que precisavam ser revistas, caminhos que precisavam ser redirecionados. A dor não é confortável, mas ela é precisa. Ela aponta para áreas que você não enxergava quando tudo estava estável. Ela te obriga a parar, a refletir, a questionar. Grandes líderes espirituais sempre olharam para a tribulação dessa forma. Orígenes ensinava que os momentos de dificuldade são oportunidades de crescimento interior, porque revelam a verdade que o conforto esconde. Isso não significa que a dor é boa, significa que ela pode ser usada, que existe um propósito sendo trabalhado mesmo quando você não entende. E quando você começa a enxergar isso, sua visão muda. Você deixa de ver apenas o problema e começa a perceber o processo. Porque nada do que você está vivendo está sendo desperdiçado. E é exatamente isso que leva ao próximo entendimento. O segundo ensinamento. Existe um propósito mesmo no caos. Quando tudo parece desorganizado, a primeira sensação é de perda, como se nada estivesse no lugar, como se tudo estivesse fora de controle. Mas existe um princípio que muda essa percepção. O caos não significa ausência de direção. Muitas vezes é um processo de reorganização que você ainda não consegue enxergar. Você olha para o momento atual e vê ruptura, mas Deus olha e vê construção. Aquilo que foi quebrado pode estar abrindo espaço para algo que antes não cabia. Aquilo que você perdeu pode estar removendo o que te impedia de avançar. Grandes líderes espirituais sempre sustentaram essa visão. Tomás de Aquino ensinava que nada foge da providência divina, mesmo quando não é compreendido. Isso significa que aquilo que parece aleatório pode estar inserido em um plano maior. O problema é que você tenta entender tudo com base no agora. Quer clareza imediata, quer respostas rápidas, quer sentido no momento. E quando isso não vem, a dúvida cresce. Mas existe um ponto importante aqui. Você não precisa entender tudo para continuar caminhando. E essa mudança de postura altera completamente a forma como você atravessa esse processo. O terceiro ensinamento. Você não precisa entender para continuar. Existe uma pressão interna para fazer sentido de tudo. Você quer respostas, quer lógica, quer clareza, antes de dar o próximo passo. E quando isso não vem, você trava. Fica preso tentando decifrar o momento, esperando um sinal que organize tudo. Mas esse ensinamento muda a ordem das coisas. Você não precisa entender completamente para continuar.
A caminhada não depende de ter todas as respostas. Depende de dar o próximo passo mesmo sem enxergar tudo. Quando você condiciona seu movimento ao entendimento total, você se paralisa. Porque existem fases da vida que não se explicam no momento em que acontecem. Elas só fazem sentido depois. Grandes líderes espirituais sempre viveram isso. João da Cruz ensinava que existem caminhos onde a alma avança pela fé, não pela clareza. E é nesse avanço que a transformação acontece. Isso não significa caminhar sem direção. Significa caminhar com confiança, mesmo quando a direção ainda não está totalmente visível. Você não ignora a realidade, mas também não se deixa paralisar por não compreender tudo. E quando você aceita isso, algo dentro de você muda, porque você para de resistir ao momento. E é exatamente nesse ponto que acontece a virada. O ponto de virada, quando você para de resistir. Existe um momento em que tudo começa a mudar, mas não é quando as circunstâncias mudam. É quando você para de lutar contra o que está vivendo. Enquanto você resiste, tenta voltar ao que era antes, tenta forçar respostas, tenta recuperar o controle, o processo continua pesado. A resistência aumenta a dor, porque você não está apenas vivendo a tribulação, está lutando contra ela ao mesmo tempo, e isso dobra o peso. Quando você para de resistir, algo se alinha. Você não está desistindo, está aceitando o momento como ele é, sem negar, sem fugir. Isso tira a tensão que vinha do confronto constante. Grandes líderes espirituais sempre ensinaram isso. Teresa de Ávila falava sobre a importância de se entregar ao processo com confiança, porque é nessa entrega que Deus começa a agir de forma mais clara. Parar de resistir não resolve tudo de uma vez, mas muda sua posição dentro do processo. Você deixa de ser alguém que está sendo arrastado e passa a ser alguém que caminha com consciência. E essa mudança abre espaço para algo mais profundo, porque aquilo que parece estar te quebrando pode estar, na verdade, te reconstruindo. O quarto ensinamento. Deus usa o quebrantamento para te reconstruir. O que parece quebra nem sempre é destruição. Muitas vezes, é exposição. Aquilo que estava oculto vem à superfície para ser tratado. E isso dói, porque mexe na estrutura, nas certezas, na forma como você se via. Você interpreta como perda, mas pode ser preparação. Porque enquanto certas partes de você permaneciam intactas, não havia espaço para algo novo ser formado. O quebrantamento abre esse espaço. Grandes líderes espirituais falaram sobre esse processo. Isaac de Nínive ensinava que o coração quebrantado se torna sensível à ação de Deus, porque deixa de confiar apenas em si mesmo e se torna receptivo ao que vem de fora. Isso não é confortável, mas é transformador. Você começa a perceber áreas que antes não via, padrões que não reconhecia, dependências que estavam escondidas. E ao enxergar, você ganha a possibilidade de mudar. O quebrantamento não te diminui. Ele remove o excesso para que o essencial permaneça. Ele tira o que te impedia de avançar e prepara o terreno para uma nova construção. E quando você entende isso, surge uma decisão que muda tudo. Não é mais sobre o que aconteceu. É sobre o que você escolhe fazer a partir de agora. O momento em que você decide voltar. Existe um ponto em que tudo se resume a uma decisão. Não é quando tudo melhora. Não é quando você entende tudo. É quando você percebe que não quer mais continuar do mesmo jeito. Essa decisão não é externa. É interna. É silenciosa, mas profunda. Você reconhece que precisa voltar. Não para um lugar físico, mas para uma posição espiritual. Para uma conexão que você deixou de lado, talvez sem perceber. Você não precisa esperar se sentir pronto. Não precisa organizar tudo antes. Esse é o erro de muita gente. Achar que precisa melhorar para depois voltar. Mas a volta começa exatamente como você está. Grandes líderes espirituais sempre ensinaram isso. Agostinho de Hipona falava sobre o retorno da alma como um movimento de decisão, não de perfeição. Você decide se aproximar, mesmo sem ter todas as respostas.
E quando essa decisão acontece, algo muda imediatamente. Não nas circunstâncias, mas dentro de você. Surge uma direção, surge uma clareza inicial, surge um senso de propósito que antes estava escondido. Essa volta não precisa ser complicada. Ela começa com um passo simples, e esse passo muda completamente o caminho que você estava seguindo. O quinto ensinamento: volte como você está, não como acha que deveria estar. Existe uma barreira que impede muita gente de voltar: a ideia de que precisa se consertar primeiro. Você pensa que precisa estar mais forte, mais organizado, mais digno, e enquanto tenta alcançar esse padrão, continua distante. Esse ensinamento remove essa barreira. Você não precisa ajustar tudo antes de se aproximar. Você volta exatamente como está. Com dúvidas, com falhas, com confusão, porque é nesse estado que a transformação começa. Quando você tenta voltar já preparado, você continua dependendo de si mesmo. Quando você volta como está, você abre espaço para que Deus faça aquilo que você não consegue fazer sozinho. Grandes líderes espirituais sempre reforçaram isso. João Crisóstomo ensinava que a misericórdia não espera a perfeição. Ela encontra o homem na sua condição real e a partir daí começa a agir. Isso muda a sua postura. Você não precisa mais esconder, nem adiar. Pode se aproximar agora, com verdade, sem máscaras. E é exatamente essa aproximação que começa a reorganizar o que estava fora do lugar. Mas essa reorganização não acontece de uma vez. Ela começa com algo simples, mas decisivo. Um passo. E é esse passo que define a direção que você vai seguir a partir daqui. O sexto ensinamento: a direção começa com um passo simples. Você não precisa de um plano completo para recomeçar. Precisa de um passo. Pequeno, claro, possível. É assim que a direção volta. Não com grandes mudanças de uma vez, mas com decisões simples que você consegue sustentar hoje. Escolha um movimento concreto. Separar alguns minutos para se voltar a Deus com sinceridade. Ajustar uma atitude que você sabe que precisa mudar. Parar de alimentar um pensamento que te afasta. Fazer o bem em algo específico. Um passo. Esse passo quebra a inércia. Ele te tira do lugar de espera e te coloca em movimento. E quando você se move, algo responde. Sua mente ganha clareza, seu coração encontra estabilidade, sua fé deixa de ser teoria e passa a ser prática. Grandes líderes espirituais sempre viveram esse princípio. Bento de Núrcia estruturava a vida em ações diárias consistentes, porque entendia que a transformação é construída no ordinário, não no extraordinário. Não espere sentir vontade. Decida e faça. A vontade vem depois do movimento. E quando você repete esse passo, ele se torna caminho. Esse caminho prepara você para atravessar o que ainda dói sem desistir. O sétimo ensinamento: quem persevera na dor encontra sentido. Existe uma diferença entre sentir dor e desistir por causa dela. A dor pode continuar por um tempo, mas a forma como você permanece dentro dela define o que vai nascer a partir disso. Perseverar não é ignorar o que você sente, é continuar avançando, mesmo sem ver tudo resolvido. Muitas pessoas param no meio do processo, não porque não querem mudar, mas porque esperavam alívio imediato. E quando isso não acontece, concluem que não está funcionando. Mas a transformação não é instantânea. Ela é construída enquanto você permanece. Grandes líderes espirituais sempre destacaram isso. Gregório Magno ensinava que a perseverança na provação purifica a alma e revela um sentido que só aparece com o tempo. Isso significa que aquilo que hoje parece apenas dor pode no futuro ser compreendido como parte essencial do seu caminho. Quando você permanece, algo dentro de você se fortalece. Sua fé deixa de depender do que você sente e passa a se firmar no que você escolhe. E isso muda completamente a sua estabilidade. A dor perde o poder de te parar. E quando isso acontece, você começa a enxergar algo que antes não era visível. Uma mudança na forma como você vê a própria vida. O que muda quando você encontra propósito na tribulação?
Quando o propósito começa a aparecer, a dor deixa de ser apenas peso e passa a ter direção. Não porque ela desapareceu, mas porque agora você entende que ela não é vazia. Existe algo sendo formado em você enquanto tudo isso acontece. Sua forma de enxergar muda. O que antes parecia apenas perda, começa a ser visto como ajuste. O que parecia atraso, começa a ser entendido como preparação. Você não reage mais da mesma forma porque sua base mudou. Existe mais clareza nas decisões, mais firmeza nas atitudes, mais consciência no que você escolhe. Você já não se move apenas pelo que sente, mas pelo que entende que precisa fazer. E isso traz estabilidade mesmo no meio da incerteza. Grandes líderes espirituais sempre viveram essa transformação. Máximo, o confessor ensinava que o sofrimento, quando compreendido à luz de Deus, se torna caminho de crescimento e não apenas experiência de dor. E essa mudança não é superficial. Ela afeta sua identidade, sua direção e a forma como você se posiciona diante da vida. Você deixa de se ver como alguém perdido e começa a se reconhecer como alguém que está sendo conduzido. E é exatamente isso que leva ao ponto final de tudo o que você ouviu até aqui. Você não está perdido, está sendo redirecionado. Se você chegou até aqui, guarda isso com você. O que você está vivendo não é um erro fora de controle. Existe direção, mesmo quando você não enxerga. Existe propósito, mesmo quando tudo parece confuso. Você não está perdido. Você está sendo reposicionado. Cada ruptura, cada dúvida, cada momento de silêncio interno está ajustando algo que você não conseguiria mudar sozinho. E isso muda a forma como você encara a própria história. Jesus Cristo ensinou que o caminho não é sobre a ausência de dificuldade, mas sobre permanecer conectado mesmo no meio dela. E quando você entende isso, a tribulação deixa de ser apenas dor e passa a ser processo. Agora você tem clareza. Sabe que não precisa entender tudo para continuar. Sabe que pode voltar como está. Sabe que um passo simples já muda a direção. E sabe que perseverar não é ficar parado, é avançar com fé. Isso não elimina todos os desafios, mas muda completamente a forma como você atravessa cada um deles. Guarda isso. Você não foi deixado para trás. Você está sendo guiado para um lugar que ainda não consegue ver, mas que já começou a ser construído em você.